Olá, nesse vídeo irei demonstrar nos suprimentos, solicitação de materiais nível professional, controle de hierarquia. Bom, a gente viu ali fazer a hierarquia, tá? Criar uma hierarquia e fazer a movimentação dela. Agora a gente vai aprender a criar uma finalidade de compra, tá? Que poderia ser ali uma solicitação para compra, uma retirada de material lá do almoxarifado ou para cotação de produto, entendeu? Bom, e também depois a gente vai estar vendo liberando essa finalidade aos usuários para criar suas solicitações. Ah, qual a finalidade dessa solicitação? Então tem que estar liberada a finalidade criada ali, que eu vou mostrar onde cria, certo? E depois tem que estar liberando para cada usuário certinho, tá? E outra coisa importante também, tá, que a gente vai ver também a liberação da hierarquia para cada usuário, o que ele pode ver, o que ele não pode ver de solicitações de materiais. Bom, a seguir aí, então, apresentaremos tá, o processo de manutenção de finalidades de compra, finalidade ao usuário e a liberação da hierarquia no sistema TOTOS Moda. Para realizar o processo então, da manutenção das finalidades, tá, de cada solicitação, nós vamos aqui no menu TOTOS Moda, tá? Vamos ali em entrada, solicitação de material, aqui em manutenção, tá? Bem aqui embaixo, aqui, ó, lista barra manutenção de finalidade de compra, tá? CMP FM031. Duplo clique aqui, abriu. Vocês podem ver que eu já tenho algumas finalidades criadas aqui, tá? Que é assim, que ó, reposição, requisição de estoque, tá? Minha primeira finalidade, ó, finalidade, requisição de estoque, tá? E ele está marcado para ter a despesa dentro da solicitação, centro de custo e uma aprovação dessa requisição do estoque. Se eu desmarcasse aqui, essa solicitação não precisaria de aprovação para requisição de estoque. Então é legal que alguém esteja aprovando essas requisições para retirada lá do estoque, certo? Se tiver alguma coisa. Solicitação de compra, ó, requisição de compra. Então, o tipo de finalidade é requisição de compra, que a gente tem lá de cotação, reposição de estoque. Então, para cada tipo que a gente cria aqui, que a gente renomeia, tá? Então, esse daqui é a requisição de compra, que é a solicitação de compra. Tem que ter despesa de custo e também tem que passar por aprovação. A outra, reposição de estoque, é a finalidade, ó, reposição de estoque, tá? Selecionado. Então, se você for fazer uma solicitação para repor estoque, para comprar, para repor, também exige despesa de custo e passar por aprovação. Se você quiser que não passe por aprovação, é só desmarcar isso aqui, tá? Eu, na minha dinâmica, vou querer que passe por aprovação para vocês verem, tá bom? Cotação. A gente também vai ter ali um vídeo também sobre cotação através de uma solicitação, certo? Então, quando a cotação, é despesa, sem de custo, não vou colocar nada, tá? Porque ele já vai vir lá da solicitação, porque para criar uma cotação ele tem que ter uma solicitação inicial, tá? E essa cotação, vou colocar que ela vai precisar de aprovação também, tá? Alguém aprovar essa cotação depois, para depois gerar o pedido de compra através da cotação. E pedido de compra é pedido de compra mesmo, né? A finalidade, tá? Por quê? Para ele poder, através da solicitação aprovada ou cotação aprovada, ele vai gerar os pedidos de compra daqui direto lá para o módulo de pedido de compra. Então, já vai sair já um pedido de compra direto aqui automático, tá? Através do processo, a gente vai estar vendo aí, tá? Nos vídeos futuros aí. Então também precisa de aprovação, vou deixar, apesar que aqui ele não valida nada, mas pode deixar assim, tá? E cotação itens, itens de cotação, porque você pode estar gerando também uma solicitação com alguns itens para ele passar para ter uma cotação, certo? Aí vocês vão entender depois para que serve essa cotação e cotação de itens. Então quando a gente entrar em processo de fazer cotação com os materiais, aí vocês vão ver para que serve essas finalidades aqui. Então tem que ter. Então assim, eu criei as básicas, as 6 finalidades básicas, tá? Certo? Ok? Ah, Mark, eu poderia ter uma solicitação de compra que poderia chamar solicitação de compra loja. Se você quiser diferenciar, tá? Você poderia também, para criar uma nova. Como criar uma nova, Mark? Poderia dar um maisinho aqui, ele vai querer abrir uma linha nova. Qual que é a numeração que for usada? É a número 7, a sequencial. E eu poderia colocar assim, solicitação, vou dar um Ctrl C. Ah, ele, como já está aqui, ele não deixa de dar o Ctrl C, tem que Ctrl C primeiro lá. Então vamos escrever mesmo, né? Solicitação, tá? Vou colocar aqui loja, tá? Aí poderia ser requisição de compra, tá? Ou reposição de estoque, tá? Vou colocar aqui que seria requisição de estoque, certo?
que ele fala, requisição de estoque ou requisição de compra, né? Tá? Mas depende da regra de negócio de cada empresa, tá? Se esse daqui seria para requisição de estoque, que de repente o estoque está baixo na empresa, tá? Ou ele é a requisição de compra para comprar o que está faltando na loja lá também. Vou deixar assim, depois vocês vejam, avaliam a regra de negócio para a empresa que você está implantando. Vou deixar para tudo dispensa de custo de aprovação e vamos salvar. Vocês viram que é simples, né? Eu posso estar criando solicitações que eu quiser, bem simples. Esse botão liberar para o usuário, tá? Não liberem não, por quê, Marco? Porque depois quando a gente vê em aprovações, tá? Ele fala assim, ó, manutenção de liberação de usuário para alterar solicitação por finalidade. Se você liberar aqui, tá? Alguns usuários nesse local, ele vai dar alguns problemas lá na aprovação, certo? Então por isso deixa em branco, tá? Já peguei alguns casos de cliente que tinha não estava funcionando mais a hierarquia de aprovação porque eles andaram liberando o usuário aqui. Classificação. Aqui, se você quiser deixar amarrado dentro dessa solicitação, já é uma classificação pré-pronta, entendeu? Uma classificação daquele serviço ou daquela solicitação de material, para que serve? Ah, solicitação de serviço, mas não é, né? A gente está falando de uso e consumo. Então, como a gente está falando de uso e consumo, matéria-prima não precisa de classificação, só se você quisesse, tá? Mas pode deixar também, mas a minha eu vou deixar em branco aí, tá? Vamos fechar aqui isso daqui. E agora o importante, já que nós temos nossas finalidades, a gente tem que estar liberando para os usuários, tá? Então a gente vai entrar aqui, ó, no CMCFM004, tá? Onde a gente vai pegar aquela hierarquia, tá? Vamos ver lá o 4. O 4 tem finalidades, né? Vamos ver se o usuário 4 tem finalidades. Empresa 1, certo? Vamos consultar. Faltou o centro de custo aqui, vamos incluir o 900, né? Vamos salvar. Ó, finalidade, não tem. Ah, Marco, você não quer que o proprietário da empresa veja as solicitações? Ou ele vai gerar a solicitação? Se quiser, você pode estar liberando, entendeu? Só se ele não for fazer nada, você pode estar liberando aqui, ó. E lembrar que tem que deixar via desktop, tá? Se ele for fazer aprovações, como ele é o dono da empresa, você pode deixar aqui, ó, full 999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E a gente pode dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui, que ele vai ter limite de aprovação, de liberação e de aprovação. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a gente estiver fazendo as solicitações, tá? Bom, aí a gente vai liberar todas, né? As que está criada lá, entendeu? Ó, vamos deixar tudo full para ele, tá? E uma coisa importante, esse aqui, ó, desktop aplicativo, eles estavam desenvolvendo o aplicativo também, a aprovação, mas como não está pronto ainda, vamos funcionar só o desktop por enquanto. Quando tiver liberado, a gente pode estar escolhendo ou só o aplicativo ou os dois, tá? Por enquanto só está funcionando desktop, tá? Que é o computador, notebook, certo? Vamos salvar já para não perder. Vamos liberar as 5 ali, as mais importantes que temos, tá? E aqui, desktop, certo? E o próximo ali, 4. Vou liberar para os usuários que não tem ainda, tá? Para vocês verem a diferença, tá? Aí, e a quinta, né? Acho que até a sexta, né? Como ele é o proprietário da empresa, eu vou deixar liberado. Se um dia ele quiser fazer uma solicitação, fica livre aí também, né? Para ele poder estar fazendo uma solicitação, aprovando na falta de algum diretor ali ou de algum usuário, ele pode estar interagindo aí também na empresa, apesar a empresa é dele, né? Tá? Então, salvei, tem as finalidades. Ah, marquei a 7. Ah, a 7 foi só um exemplo, tá? Vou usar as padrões mesmo, tá? Requisição, solicitação, reposição, cotação itens e pedido de compra final. Salvei, tá? E hierarquia. Então, ele já está aqui na hierarquia, né? Que a gente já viu no vídeo anterior. Liberação. Como eu quero que ele enxergue todo, tá? Eu vou vir aqui e liberar, porque tem coisas novas ali, né? Liberar a hierarquia. Colocar em ordem crescente aqui. A gente viu naquela hierarquia também que acho que o 53 não está mais, né? Então, e esses daqui do Supex também, como eles não vão fazer solicitação, mas como ele é o diretor, eu vou deixar tudo liberado assim, tá? E salvado assim. Bom, agora vamos pegar os outros usuários da hierarquia lá. Então a gente incluiu esse, né? Depois a gente incluiu aqui o comprador 16. Mas vamos ver como que ficou o diretor, o 10, o 11 ali, tá? Vamos bem rapidinho aqui, vamos colocar o 10, empresa 1. Como está de finalidade o diretor? Ó, ele tem as 6 mais importantes, certo? Então ele está tudo como full aqui também, para ele estar aprovando.
tá? Vamos fechar. Ah, como que ele está a liberação dele, né? Hierarquia. Vamos estar atualizando aqui a hierarquia, deixa eu ver. Ah, ela já está certinho aqui igual estava lá. Liberação. Como é o diretor, incluir mais algumas coisas, 16, 17, vamos estar liberando aqui também, ó. Certo? Liberando, ele vê tudo também, tá? Vamos salvar que a gente liberou mais duas pessoas. Então, sempre quando incluir alguém na hierarquia nova, a gente tem que ir ali e liberar para aqueles usuários chaves para enxergar, principalmente os compradores, tá? E o diretor que faz a aprovação, porque senão depois ele não encontra a solicitação que o cara fez, tá? Vocês já vão entender um pouquinho mais sobre isso. Aí vamos colocar o 11 aqui, ó, que seria lá o gerente de compras na empresa 1. Vamos ver as finalidades, ele tem todas também. Aí já começa aqui, ó, o gerente de compras, tá? Como ele não é o diretor ali da empresa, de repente ele só libera e não aprova, tá? A solicitação. Ah, Marco, mas aí fica muito engessado, né? Então eu poderia colocar que, no caso aqui, ó, para requisição de estoque, ele tem uma liberação de 10 mil, mas eu também vou falar que ele poderia ter também um limite de aprovação de 10 mil. Por quê? Se passar de 10 mil, aí sobre para a diretoria aprovar, tá? Então, a solicitação de compra também até 10 mil reais, certo? É aqui reposição de estoque até 5 mil. São exemplos, tá, gente? Regra de negócio que vocês podem estar discutindo com a empresa que você está implantando. Esse outro aqui também, cotação, vamos colocar que ele tem uma alçada só até 2 mil, tá? E pedido de compra até 5 mil aqui no caso aqui, tá? Ou pedido de compra podemos deixar os 10 mil aqui para ele, né? Certo? Aqui. Se tiver uma solicitação ali, tá? Aqui é um Ctrl C e Ctrl V aqui. Pronto, vamos deixar ele aqui. Sim, e aqui é tudo desktop, né? Preste atenção se tem que deixar tudo como tipo de desktop para não dar erro lá na solicitação depois, tá? Então aqui na liberação, como a gente mexeu na hierarquia, tá vendo que tá faltando 16, 17? Então tem que vir aqui, ó, sempre quando incluir alguém na hierarquia nova, tem que estar aqui, vir aqui liberar, ó. Pra ele poder estar enxergando tudo, porque ele é o gerente de compras. Então tudo que o pessoal fizer, ele tem que estar enxergando, tá? Certo? Uma coisa importante, então como ele tem uma alçada lá só até 10 mil, certo? Na falta do diretoria, que está de férias do diretor, e tem uma solicitação de compra 12 mil reais, ele tem alçada só 10 mil, então o que que ele faz aqui? Para que que é esse liberar? Nunca marque tudo, tá, gente? Para que que serve isso daqui? Que se um dia o diretor, que é o chefe dele, tá, sair de férias, então você entra no subordinado, no caso o gerente de compras, e o gerente de compras aqui você marca que ele vai ter liberar solicitação, que aí ele vai pegar a alçada do diretor lá, que é 999, que é full, entendeu? Aí você salva, que aí quando a gente tiver uma solicitação, a gente vai fazer essa dinâmica, tá? De aprovação e eu vou fazer isso daí. Aqui agora no momento eu vou deixar desmarcado, tá bom? Certo? Vou deixar desmarcado, depois a gente faz a dinâmica de aprovação lá usando assim. Estando assim, então não marque tudo, senão atrapalha a hierarquia lá, tá bom? Certo? Não estando marcado nada, ele vai seguir a hierarquia normal. Se eu marcar aqui, é que aí o marco pegaria a alçada acima de 10 mil reais de diretor que é full. Estando desmarcado, ele vai ter a alçada só de 10 mil que está na hierarquia lá. Beleza? Então vamos fechar aqui. Vamos dar uma olhada aqui, perdão, aqui na hierarquia, tá? Vamos seguindo ali. Então, o 12, qual que é? O comprador ali, o 12, né? Vamos ver como que tá o comprador ali, como tá as finalidades dele, tá? Empresa 1, tá? Finalidades, ele também tem todas. Aí é o seguinte, agora o comprador é o seguinte. Eu também posso colocar uma regra de negócio assim, tá, gente? Que todas as solicitações vão nascer liberadas, tá? Mas eu vou fazer uma dinâmica com vocês assim, primeiro lá em solicitação, que ela vai ter que passar por uma liberação também, tá? Certo? Deixa assim do jeito que tá. E a aprovação aí o comprador nunca vai ter, porque ele vai depender do gerente de compras e do diretoria liberar a solicitação, aprovar, quer dizer, liberar e aprovar para ele que possa fazer os pedidos de compra direto ou cotações, tá? Então deixa aqui filé, tá? Então ele tem 1 até 6 também, tá? Porque ele é comprador, tem que ter todas, tá? Senão ele não consegue enxergar. Ah, e enxergar, a gente falou enxergar. Como nós mexeu na estrutura, os usuários chaves têm que estar enxergando tudo, tá? Então a gente tem que vir aqui liberar
tá? Pode ordenar aqui se quiser. Podia até já deixar ordenado, mas eu quis ordenar, tá? Lembrar de salvar, tá? Beleza? Fechei também. Bom, aí depois ali na hierarquia a gente viu o 11, né? É, visum o 12, quer dizer, o 3. Os solicitantes agora. Olha só a diferença agora, tá? Quando a gente entrar no 3, que é só solicitante, tá? Olha que legal. Ele é um usuário padrão, solicitante, tá? De uso e consumo. Qual as finalidades que ele vai ter? Só requisição de estoque e solicitação de compra. Aí você fala, Mark, e se eu quisesse colocar que ele podia solicitar uma cotação também? Geralmente, cotação a gente vai deixar mais para criar ali uma solicitação de cotação, mais os comprador mesmo, tá? E o pessoal, usuários ali só disso, que são mais abaixo deles, vão deixar que eles só possam fazer requisição para estoque, tá? E requisição e também essa requisição para estoque para poder pegar uma retirada também, né? Certo? A gente vê se ele... Aí a retirada, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, quer ver? Então já tem a requisição de estoque, a requisição de compra e a reposição de estoque. Geralmente a reposição de estoque quem vai gerar mais é o comprador lá, né? E esse daqui, requisição, é para ir lá buscar, né? Se ele quiser ir lá buscar alguma coisa que está em estoque, tá? Aqui então, aqui as alçadas ele vai ter nada também, tá? Certo? Poderia até nascer liberado quando é para reposição, mas é bom deixar que alguém aprove alguma coisa. Poderia deixar zerado, eu deixei assim, tá? Ah, aqui a via aplicativa tem que ser desktop, tá? Senão depois vai dar erro, tá? E vamos aqui salvar, tá? Bom, aí seguindo aqui então, a gente viu o resto do pessoal lá, o 5, 17, tem que estar igualzinho também, né? Então, vê lá o 5, tá? Só para a gente conferir, tá? Que a gente criou uma hierarquia. Ó, esse não tem nada, então eu posso colocar que ele vai ter qual finalidade também, né? Igual o outro, né? Só essas duas primeiras, tá? Aí ele vai ter zero aqui e zero ali também, tá? Não precisa colocar. A única coisa tem que ser via desktop, né? Opa, ele pediu preenchimento aqui. Tudo bem, então vamos preencher. Se ele tiver, a primeira vez ele pede para preencher, tá? Aí, e vamos salvar. Aí no segundo, vamos colocar 00 também, tá? Que ele vai solicitar compra e reposição de estoque. Reposição de estoque é retirada lá, tá? A gente vai ter dinâmica sobre isso. Ó, não pode esquecer que é via desktop. O aplicativo ainda não está liberado, tá? Não está desenvolvido totalmente ainda, tá? Bom, aí o 5, qual que é o outro lá? O 17, que é o da loja. Então, o da loja também vai ter igual as mesmas finalidades dos usuários base aí, né? Certo? Empresa 1, tá? Vamos terminar todas as finalidades aqui para a gente deixar tudo prontinho, né? Ele vai ter a 1. Aqui tem 0.00, 0.00, né? Já está via desktop. A segunda. Agora aqui vamos um pouquinho mais rápido, vocês já entenderam, né? A dinâmica, né? Certo? Aí você tem que liberar aqui, ó, via desktop. Vamos salvar. Vamos ver como que está a nossa hierarquia. Aí depois seria o comprador. Opa, mas vamos voltar um pouquinho no 3, no 12, 3, 5 e 17, só para dar uma conferida rapidinho, tá? É, no 12, que é o comprador. Vamos ver como está a liberação. Nós liberamos tudo para ele, certo? Agora vocês vão ver a diferença, tá? Então vamos colocar o usuário 3 aqui, que ele só pode fazer solicitação, né? Da empresa aqui, nós estamos na matriz 1, né? Então ele tem só essas duas finalidades, e além disso também ele não tem nada aqui, ó, é tudo 00, né? Vou colocar tudo 00 para ficar padrão, tá? Aí aqui tá no outro também. Ele não tem liberação e nem aprovação, tudo 00. Todo mundo vai ter que aprovar e liberar para ele. Tá? Só que aí agora aqui a liberação, ele não vai poder enxergar dos outros, só dele mesmo. Se você não colocar nada, ele vai enxergar só dele mesmo, entendeu? Tá vendo aqui, ó? Então ele fala assim, aqui porque para liberar não pode colocar o código, você tem que vir aqui, ó. Se você clicar aqui, ele fala usuário não pode ser o mesmo usuário responsável, tá? Por quê? Porque aqui tem que liberar assim, ó. Agora ali a gente tem que limpar, porque senão ele ficou zoado, né? Aí você fala, olha lá. Então ele nunca vai liberar para ele mesmo. Então se você não colocar nada, ó, tá vendo aqui? Como ele é um usuário só de solicitante, ele não precisa ver a das outras pessoas, tá? Pode remover tudo e salvar. Ele não tem nada, por quê, Marco? Porque ele vai enxergar só dele, ele não tem nada que enxergar das outras pessoas, dos outros setores, tá? Vamos gravar. Aí tem o 3, então o 5 e o 17 é a mesma coisa, tá? Então o 05 também, que é só solicitante, né? Ele também só tem a finalidade ali, ó. Tá tudo zero, tá? Liberação. Ele tá liberado essas pessoas, mas vamos remover tudo, porque ele só vai poder enxergar, tá? Só vai poder enxergar
a dele mesmo, certo? Então, vamos ter que remover tudo isso daqui, para ele ficar no mesmo padrão do 3. Que ele é só solicitante, né? Ele não tem nada que enxergar das outras pessoas. Então, ele só vai enxergar dele mesmo, certo? Salvou, tá? Outra coisa, opa, eu apertei sem querer ali, tá por isso que apareceu essa nova tela, tá? E é aqui, ó, sair. Tá? Aí agora a gente vai ali no 17, tá faltando o 17, né? Que é o gerente da loja ali. Então ele tem a mesma finalidade que os outros dois, do 3 e 5. Tá? Aí aqui na liberação, vamos deixar sem nada para ele enxergar só a dele. Então não precisa colocar ele mesmo, porque já fala que o próprio usuário não precisa, tá vendo? Tá legal? Tá? Deixa só em branco, ele só vai enxergar as dele mesmo. Tá? Ele fica agora reclamando, mas é só a gente sair e falar que não vai mexer em nada. Você vai ver que a liberação está em branco, ele só vai enxergar só as dele. Bom, aí na hierarquia ainda para a gente finalizar, tem o 16 e o 14, só para a gente finalizar então essa hierarquia, tá? As liberações. Então tem o 16, que é o comprador 2, que é do PCP, tá? Finalidade. Agora o comprador do PCP, ele também tem que enxergar todas aquelas finalidades iniciais, tá? Só que como ele vai depender de liberações, tá? Vou dar um Ctrl C aqui para ficar mais rápido, tá? Ele também não vai ter alçada nenhuma, ele vai depender do chefe dele lá de cima, tá? Que é o gerente de compras, liberar e aprovar para ele as coisas que ele tiver fazendo ali que veio do solicitante, entendeu? Então, vou liberar as finalidades aqui que foram previamente criadas, tá? Ah, Marco, como você está digitando, você sabe que é 1, 2, 3, 4. É só vir aqui dar um maisinho e dar dois cliques e pesquisar. Então, a gente já liberou 1, 2, 3, 4. Vamos colocar em ordem aqui. Ó, crescente e decrescente, né? Crescente. Então, a gente já liberou 1, 2, 3, 4. Vamos liberar 5, certo? E aqui 0, 0, né? Ctrl V, Ctrl V. Ah, e lembrando aqui, ó, não pode deixar, né? Tem que ser desktop, tá? Porque o aplicativo ali não está funcionando ainda. O pessoal não terminou ainda também o desenvolvimento aí. E falta a 6, né? Certo, a 6. Ctrl V, Ctrl V. E aqui desktop, que é o notebook e o computador. E aí falta agora o solicitante do comprador aqui, né? Certo? Do 16, tá? Aí o que, que ele pode enxergar? Como ele é comprador do PCP, ele não precisa ver lá dos materiais de uso e consumo. Então a gente coloca para ele enxergar só o 14. Tá? Então a hora que for liberar aqui, ó, tá? A gente libera só o 14 aqui, ó. Ah, Marcos, você foi consultar. Tá vendo? Eu apertei em liberar, liberou tudo, né? Ixi, agora tem que estar removendo, né? Eu poderia ter feito diferente, né? Ó, vamos remover aqui, quer ver, ó? Vamos salvar. Se eu colocar só o 14, ele vai aceitar, tá vendo? Então é até mais rápido, tá? Então só vem aqui salvar. Que assim o comprador 2 do PCP vai enxergar só o que o encarregado do PCP fizer. Não tem nada que ver lá de solicitação de uso de consumo. A não ser que também ele lá no PCP também, entendeu? Queira fazer uma solicitação de uso e consumo lá também. Então a gente poderia criar uma finalidade para uso e consumo e liberar para eles aqui também. Que aí ficaria diferente, né? Tá? Então deixa eu só salvar aqui. Tá? Então aqui nas finalidades aqui, mas ele pode estar fazendo, ó, tá vendo? O comprador também do PCP, ele pode ter as finalidades também, tá? E fazer lá escolher pedido de uso e consumo também, se ele poder enxergar tudo. Que no momento eu vou estar fazendo solicitações, tá? Usando o processo que não é por controle de comprador, tá? Então todos os compradores podem pedir o que precisar. Que assim, na falta de um lado de uso e consumo, também o do PCP pode estar ajudando o pessoal lá do uso e consumo nas solicitações. Legal? Então eu deixei esses padrões para isso, tá bom? Vamos fechar aqui. Liberação. Então ele já está liberado para enxergar só o do 14. Falta agora só o usuário 14, né? Então nosso usuário 14 aqui, empresa 1, finalidade, né? Esse nosso encarregado aqui, agora ele é só do PCP, ele não vai ter esse mundarial de coisa, tá? Vamos remover. Ele vai ter só a 1 e a 2 igual os outros pessoal lá dos outros setor, tá? Certo? E vamos aqui colocar 00 para ele. Está no 00, tá? Tá? Já a gente vai mexer ali que está via aplicativo, né? Aqui tem que ser desktop, tá? Aí, deixa desktop, salva. Se der erro na solicitação, é só vocês virem aqui, ver que você criou e
automática ele ficou desktop aplicativo, tá? Então tem que vir só substituir aqui, que aí não vai dar mais erro, tá? Bom, aí na liberação, aí o auxiliar, ele tá aqui esse monte de coisa aqui, né? Então vamos remover tudo porque ele vai só enxergar dele. Porque agora ele está encarregado do comprador PCP. Então ele não precisa ter enxergar esse monte de coisa, ele só vai enxergar dele mesmo. Se ele vai enxergar dele mesmo, é só remover tudo que ele está enxergando aqui. Pronto, ele tendo nada, ele vai enxergar só as dele mesmo. Tá? Liberar hierarquia não vamos liberar, certo? Então se a gente for na nossa hierarquia, tá pronta a nossa liberação de todo mundo do 4 até o 14, tá? Então é assim que vocês viram onde cria as finalidades, onde libera, onde controla a liberação do quem vai ver quem das solicitações, certo? Vou fechar aqui também, tá? E continue conosco aí assistindo os vídeos de solicitação de material.